Olá pessoal, tudo bem? Então nesse exercício eu vou mostrar para vocês como fazer algumas operações com vetores, né? Eu vou criar uma situação aqui de trabalho, né? Por exemplo, ocorreu aí um incêndio em uma casa, né? Ou ocorreu um incêndio aí num posto de gasolina e uma área precisa ser isolada, tá? Então esse vai ser o contexto que eu vou trabalhar para vocês. Esse incêndio se espalhou em algum momento e foi para um outro lugar, enfim, eu vou contando a história aqui para vocês e vou mostrando aqui esse tipo de análise vetorial que a gente pode conduzir com o QGIS, né? Então eu vou fazer análise com buffer, eu vou fazer a operação de dissolver, eu vou, enfim, fazendo várias operações com vetores aqui, vocês vão ver, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma região de interesse, né? Eu vou pegar aqui o OpenStreetMap Monochrome de novo. Vou dar um zoom aqui numa área, aqui em Uberlândia, né? Vou dar aqui um zoom aqui em Uberlândia, vamos lá. Então ocorreu, vamos imaginar que aconteceu um incêndio aqui em alguns pontos aqui em Uberlândia. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, aconteceu um incêndio aqui, ó, nessa região, tá? Nessa região aqui, que eu tô com zoom. Tá? Então eu vou criar uma camada com pontos aqui, ó. Então vamos lá. Camada, criar nova camada, shapefile, e eu vou criar essa camada pontual. Eu vou colocar aqui pontos aqui, ó. Um shapefile, tem que ser no mesmo sistema de referência aqui do que eu estou trabalhando, né? Aqui do OpenStreetMap Monochrome, e eu vou gerar uma camada de pontos, tá? Uma camada de pontos. Esses pontos aqui vão representar, né, o local de ocorrência de incêndio. Então eu vou pegar aqui qualquer vetor aqui, qualquer localidade aqui, só para gerar esses pontos. Então eu venho aqui, começo a edição e vou gerar pontos. O incêndio aconteceu nessa casa aqui, ó, nesse polígono aqui que eu vou identificar como 1, tá? Em um momento X. Depois esse polígono foi para esse ponto 2 aqui que eu estou colocando aqui no mapa. E depois se espalhou aqui para esse ponto 3 aqui também, tá? Então ele se espalhou para esse ponto 3 aqui, tá? Deixa eu parar a edição agora e modificar a simbologia. Se eu der 2 cliques aqui em cima desses pontos, né, eu posso modificar aqui a simbologia, ó, né? Posso modificar aqui, eu vou colocar como vermelho, tá? Para aparecer mais aqui no mapa. Então são esses 3 pontos aqui. Vamos supor que cada incêndio desse aí inviabilize, né, a permanência das pessoas numa área aí, sei lá, de 200 metros, né? Então precisa se isolar aí 200 metros a partir desses pontos, né? O que eu poderia fazer, né, para ajudar lá o pessoal que está em campo, né, a delimitar essa área, né, que vai ser a área de amortecimento, a zona de buffer, né, a área, o entorno dessa região aqui que está sofrendo com o incêndio, tá? Então eu vou aplicar, né, um buffer nessa região de 200 metros. Não, vamos colocar aí 500 metros. Vamos colocar aí 500 metros em volta. A gente não pode ter nada mais, né? Então, deixa eu só verificar aqui, ó, na linha com a régua, né? Deixa eu ver quanto é que vai ficar 500 metros, se não vai ficar muito. Ó. 500 metros vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, vamos pensar aí que é um incêndio de proporções menores. Vamos colocar aí uns 250 metros. Tá? Então vamos colocar uns 250 metros, mais ou menos. Tá? Eu quero que o buffer inviabilize, né, ou faça com que as pessoas aqui dentro dessa área saiam daqui porque elas estão em perigo. Né? Então 250 metros aí é um bom. É só para o exercício, né? Mas é um bom número. Né? Vamos chutar assim. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu venho aqui em vetor, né? Eu posso fazer essas análises aqui vetoriais, né? Todas, né? Então eu vou fazer algumas aqui com vocês. Primeiro eu vou gerar os buffers, né? Então eu vou gerar essas áreas no entorno aí desses pontos de incêndio, né? Tá? Então eu quero pegar esses pontos aqui. Eu vou pegar aqui a distância. Vamos colocar lá 250 metros, né? 250 metros em volta desses pontos aí. Então pode deixar tudo no default aqui e aplica. Vamos ver o que ele fez aqui atrás. Ó. Então ele gerou pontos aqui, ó. Gerou essa camada aqui de polígonos, né? Deixa eu só colocar esses polígonos aqui
sem preenchimento, né? Venho aqui, contorno simples e aplico, né? Então aqui estão isoladamente, né? Esse buffer aqui, ó, esse buffer corresponde a um ponto que está aqui dentro, esse outro a outro ponto e o terceiro buffer a outro ponto ali, tá? Então eu tenho 3 buffers diferentes aqui, né? Cada um a 250 metros do ponto, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou selecionar o primeiro buffer, né? É esse buffer aqui, ó, em relação 250 metros em relação a um desses pontos aqui, provavelmente desse daqui, né? Esse outro provavelmente deste ponto aqui, né, 250 metros, e este outro aqui provavelmente deste terceiro ponto, tá? Então eu quero isolar essas áreas aí, eu quero isolar toda essa área, né? Não só a área de um dos buffers, né? Eu quero isolar toda essa área aqui, tá? Deixa eu só desselecionar. Pronto, tirei a seleção, porque senão ele vai fazer a operação só com o item selecionado, tá? Então, eu tenho essa área de amortecimento, preciso isolar ela, né? Eu quero gerar uma camada vetorial só aqui, né, com esses buffers, tá? Então, eu posso vir aqui em vetor de novo, geoprocessamento, e vou dissolver aqui. Vou dissolver. O que eu vou dissolver? Eu vou dissolver essa bordeada aqui, tá? Vou dissolver essa bordeada, tá? Então, vai dissolver todos os campos ali. Executo. Pronto. Agora eu tenho uma área só, né? Deixa eu colocar aqui, uma área só delimitando, né? Deixa eu só modificar, preenchimento uma linha só, aqui. Uma área só delimitando aí o espaço de 250 metros no entorno de todos os pontos de ocorrência, né? Então eu posso criar essa linha, né? Gerar um GeoPDF depois e passar para o pessoal que está em campo, né? Para que eles isolem toda essa área aqui, né? Tem N aplicações, né? Eu poderia receber um chamado, né? E saber que uma pessoa está próximo a 1 quilômetro daquele ponto que foi o chamado, né? Mais ou menos. Então você pode traçar, né? Com um buffer, né? Olha, é num lugar bem ermo, assim. Então, a última vez, essa pessoa andou, se ela andar a 10 km por hora, né? Se ela correr a 10 km por hora dentro da mata e ela está distante a 3 horas, né? Ela pode estar num raio de tanto. Você pode fazer um cálculo, né? Usando o buffer para achar essa pessoa, né? Mais ou menos onde ela poderia estar, para estabelecer um raio de busca, né? Também. Então, esse daqui seria uma aplicação, essa outra que eu comentei seria uma outra aplicação. Vocês podem pensar aí em N aplicações para esse exercício, certo? Então, na hora que eu dissolvi, eu criei um buffer único, tá? Um buffer único. Mas vamos pensar pior, assim, vamos pensar numa coisa bem pior. Eu quero estabelecer, né, que existe um outro perigo aqui, né? Existe uma linha aqui, ó, dentro dessa rua aqui, passa um gasoduto, sei lá, né? Então eu vou pegar aqui um buffer em cima dessa linha, né? Eu vou criar uma linha aqui em cima da rua, né? E vou criar um buffer em cima dessa linha, só para que vocês vejam, né, o que acontece. Tá? Então eu vou lá de novo, a configurar camada, criar nova camada, shapefile. Né? Agora eu vou criar um ponto, uma linha, né? Então linha, né? Posso criar uma linha. Vou deixar no mesmo SRC, é importante isso. Tipo de geometria agora vai ser linha. E dou um OK. Está aqui a linha agora. Eu venho aqui em editar, venho criar essa linha. Vou criar essa linha aqui. Ó. Tá? Então, aqui passa um gasoduto. Tá? Aqui passa um gasoduto. Eu não precisaria fazer essa operação aqui de vetorização. Tá? Eu não precisaria fazer essa operação de vetorização porque eu poderia baixar os dados do OpenStreetMap, mas aqui eu só estou repetindo um exercício, né, que a gente já fez anteriormente, só criando uma situação fictícia aqui, né, para a gente conseguir, né, entender a lógica do processo de análise vetorial. Tá? Então, aqui na hora que eu der um salvar, pronto, a minha linha está editada. Eu vou criar aqui em volta desse gasoduto aqui, ó, que eu inventei aqui na hora, está acontecendo um incêndio aqui. O gasoduto aqui, eu preciso isolar mais uma parte ainda, né? Se explodir isso daqui, vai pegar uma região de, sei lá, 300 metros. Então, eu vou dar um buffer aqui de 300 metros aqui nessa linha. Então, minha camada de entrada aqui, ó, agora já começou a ter mais vetores aqui, né? Então, minha camada de entrada vai ser essa linha, tá? Eu vou colocar aqui 300 metros.
Você pode alterar as unidades, enfim. Então, fique esperto com isso. Pode deixar o default, executa e lá, 300 metros em volta da minha linha. Né? Se você tem dúvidas, vem com a régua aqui ó, e mede ó, 300 metros aqui em volta da minha linha. Olha lá, 300 metros. O meu clique que foi ruim ali, tá? Mas dá 300 metros aí. Tá? 300 metros para lá, para cá, todo em volta da linha. Mas eu quero que essa aqui, né, esse novo vetor, né, eu quero criar uma região única, né, para fazer esse isolamento, passar para o pessoal em campo para isolar essa área aí, né? Eu posso fazer de novo lá, ó. Eu posso pegar aqui, ó, o geoprocessamento e eu posso fazer agora a união dessas duas camadas. Eu vou unir uma camada com a outra, né? Então eu vou pegar uma bordeada, ó. Importante vocês prestarem atenção nisso aqui, porque os nomes agora começam a ficar complicados, né? Ele vai gerando vários vetores ali, vai deixando sem salvar, ele vai gerando com o mesmo nome, tá? Então fique esperto com isso. Aqui no exercício eu vou manter assim, mas vai salvando sempre os vetores que você está trabalhando, tá? Então aqui eu vou pegar esse primeiro vetor e vou associar esse segundo vetor, tá? Então o primeiro vetor aqui, essa bordeada, esse buffer inicial, né? E vou associar com o segundo vetor aqui do buffer. Se eu tivesse um terceiro, eu já ia começar a ficar perdido aqui. Então repare nisso, tá? Então na hora que eu executar, ó, o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui para mim uma união, né? Vai ocorrer, agora eu estou com a mesma camada vetorial, com polígonos dentro da mesma camada vetorial. Olha só, eu venho aqui na tabela de atributos, né? Eu tenho polígonos dentro de uma mesma camada vetorial, né? Que estão separados. Eu quero unir todo mundo agora. Eu quero dissolver esses limites aqui dentro deles. Tá? Eu quero dissolver. Então eu vou lá, faço de novo agora aplico uma operação de dissolve. Tá? Então eu vou dissolver essa camada, vou dissolver todos ali. Na hora que eu dissolvo, eu tenho uma região única. Olha, eu tenho uma região única aqui. Tá? Então agora eu fiz algumas operações vetoriais, né? Vocês podem explorar, deixa eu só colocar aqui, né? Aqui, agora eu já tenho uma região única aqui dissolvida. Tá? Então vocês podem pensar em aplicações N para esse tipo de operação vetorial. E tem aqui outras operações vetoriais que vocês podem explorar também. Imaginar alguma situação real, né? Ou pegar alguma situação real e tentar fazer essas operações aqui, né? De tal modo que você chegue num resultado final para o seu trabalho. Então você tem que sempre pensar qual que é a pergunta que eu vou responder, o que eu preciso fazer com o SIG, né? Qual que é a pergunta geográfica que eu vou responder, né? E o que essa análise vetorial vai me retornar. Então aqui do lado tem sempre as figurinhas aqui do que cada operador desse faz, tem as referências também que podem ajudar vocês. Então era esse o exercício aqui de análise vetorial que eu queria mostrar para vocês, beleza? Então é isso, até mais.